pontos positivos e pontos negativos da contratação do Memphis Depay. Eu fiz um vídeo bem curto aqui falando o que eu pensava sobre caso desse certo e caso não desse certo a contratação do Memphis. Acontece que a contratação deu certo e eu vou falar o que eu penso e já adiantando o que eu espero que dê certo esportivamente em todas as áreas. Mas antes de falar sobre todos os pontos positivos que eu acredito que tenha nessa contratação, eu quero deixar aqui também, em primeiro lugar, aquilo que eu acho que ainda é errado, aquilo que eu acho negativo nessa contratação. Primeiro ponto negativo, eu acho preocupante por causa da situação financeira do Corinthians. Todo mundo sabe a situação financeira do Corinthians. No contrato com o holandês, o Corinthians vai pagar cerca de 2,9 milhões, 2.900.000 por mês para Memphis Depay. E assim, a gente já sabe que o Corinthians gasta muito dinheiro com jogadores que não dão um retorno técnico que é esperado para quem recebe um valor tão alto. Um exemplo bem nítido para todo mundo nessa questão é o Yuri Alberto, ganha mais de 1,5 milhão por mês. Igor Coronado, quase 2 milhões por mês e não tem retorno técnico do jogador. Pedro Raul, reserva de salário de R$800 mil. E o que preocupa numa negociação desse porte, de um jogador ganhando quase 3 milhões por mês, além do ambiente de vestiário, tem algumas outras coisas. Como o clube não tem saúde financeira, o Corinthians fez essa negociação dependendo da ajuda do seu patrocinador. E para quem não tem memória curta, a gente sabe o que aconteceu quando o Corinthians trouxe o Paulinho para ganhar 1 milhão por mês dependendo da patrocinadora Taunza. Não teve nada de Taunza no negócio e quem ficou com a dívida de 1 milhão por mês foi o Corinthians. Pagando 1 milhão para o Paulinho, durante esse tempo de contrato ele mais ficou machucado do que jogou. Além dos 3 jogadores que eu já falei aqui com esses salários altos e que não dão um retorno técnico para o clube, eu posso citar mais alguns. Charles, Kaká, Félix Torres, o lateral Mateuzinho. O clube precisa desembolsar uma grana alta por jogadores que talvez a gente encontre jogadores na base que tenham o mesmo nível ou perto disso. Além das armadilhas que a antiga gestão deixou, né? Todo mundo sabe disso, ainda deixou o lateral Hugo. E falando em Mateuzinho, a gente precisa lembrar que o Corinthians não terminou de pagar o Mateuzinho. Ainda tem essa dívida com o Flamengo. O Corinthians não pagou o Ranieri. Tem esse problema na justiça com o Rojas. Eu não sei como que cada um pensa, sabe? Mas eu acredito, e eu levo isso não só pensando em clube, mas pensando na nossa vida pessoal. Quando você tem uma dívida com alguém... Teve até alguém que comentou num vídeo aqui falando: sai desse mundo, você acha que os clubes vão deixar de contratar porque tem dívidas? Mas assim, se você tem dívidas, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar pagar essas dívidas. Na nossa vida pessoal, vamos lá, se tem um cara que está te devendo e ele está postando ali churrasco nos stories, cara, isso mostra uma falta de caráter. Como é que ficam agora Flamengo e Cuiabá vendo o Corinthians devendo, usando jogadores que eram do clube e contratando um jogador de 3 milhões de reais por mês? É absurdo. Mas, esportivamente falando e deixando todas essas outras coisas de lado, Memphis Depay é um jogador que pode dar muito certo no Corinthians. Para quem não anda muito bem informado sobre quem é o Memphis Depay, ele é um jogador holandês. Um jogador que chegou uma época a ser contratado pelo Barcelona para ser o substituto do Messi, olha aí. Mas ele acabou flopando ali no Barcelona. Segundo o maior artilheiro da história da Holanda, Memphis Depay, destro, 30 anos, um jogador que pode jogar tanto como segundo atacante como um falso 9. Um jogador de 1,78 m de altura que eu acredito que possa empilhar gols aqui no futebol brasileiro. Começou a sua carreira no PSV da Holanda. Jogou no PSV de 2011 até 2015 e depois foi para o United. Não deu muito certo, mas quem que deu certo lá ultimamente? Jogou no Lyon de 2017 até 2021 e daí foi para o Barcelona, como eu tinha falado, e depois para o Atlético de Madrid, onde ele não renovou o contrato, estava livre no mercado e agora está vindo para o Timão. Eu considero que o Depay está entre as maiores contratações da história do futebol brasileiro, entre as maiores contratações do Corinthians, mas eu ainda considero que o Ronaldo é a maior contratação. Pensando em todos os pontos positivos da contratação, eu acredito que ele pode ser a referência técnica do nosso time junto com o Rodrigo Garro. Quem sabe assim o Garro não acaba fazendo aí umas 50 assistências no ano, né? Porque a assistência, passe para gol, colocar alguém na cara do gol, o Garro consegue. O problema é que os nossos atacantes, cara... Eu não penso que seja tão ruim contratar um jogador por 3 milhões por mês, desde que ele traga uma resposta técnica para o time e traga gols. O Chico Garcia costuma falar que o gol ele custa caro.
E quando a gente vê um ataque de mais de 2 milhões de reais, seja jogando junto ou seja titular e reserva, falando de Yuri Alberto e Pedro Raul, é triste quando você vê que um jogador de futebol profissional tem dificuldade de dominar uma bola, tem dificuldade de fazer uma finalização, que é uma coisa básica, é coisa de base. Pensando nisso, eu já acredito que o Corinthians tem que negociar o Yuri Alberto. Não dá para você ter Yuri, Pedro Raul no banco, ganhando mais de 2 milhões de reais. Lembrando que o Corinthians ainda tem o Héctor Hernandes, né? O Héctor que chegou, machucou, europeu, e que pode ser um reserva do Memphis Depay. Nas últimas horas, o Corinthians também confirmou a contratação do Carrillo, peruano, que pode jogar como atacante aberto pela direita. A gente tem o Thales Magno, que pode jogar pela esquerda, e Memphis Depay no meio. Já muda demais ali o nível do Corinthians, cara. 3 jogadores com um nível totalmente diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver. Rodrigo Garro abastecendo o ataque e o Martins ali como um camisa 5 na frente da defesa, quebrando tudo. Lembrando que o Corinthians ainda precisa de bons laterais, acertou no goleiro, a zaga mais ou menos, mas a gente espera que tudo isso contribua para que o Corinthians consiga fugir da Série B e ano que vem dar um pouquinho mais de alegria para toda a torcida corintiana.